Imagine uma planície pré-histórica, há mais de 100 milhões de anos. O chão úmido guarda marcas que parecem simples impressões, mas na verdade são testemunhos silenciosos de gigantes que caminharam por ali. Pegadas de dinossauros, algumas isoladas, outras formando verdadeiras pistas caóticas, como se fosse uma discoteca de criaturas colossais. Para os paleontólogos, essas marcas são enigmas fascinantes. Pistas que podem revelar comportamentos, ambientes e interações sociais. Mas há um desafio que atravessa gerações de cientistas: identificar com precisão qual dinossauro deixou qual pegada. Durante décadas, essa tarefa foi marcada por debates e interpretações subjetivas. Uma pegada poderia ser atribuída a um terópode ágil, mas outro especialista poderia enxergar nela o traço de um herbívoro robusto. A incerteza era inevitável, porque a forma de uma pegada depende de inúmeros fatores: o tempo do solo, a umidade, o movimento do animal no momento menos caminhar, correr, saltar ou até nadar, e ainda os milhões de anos de erosão que deformam o registro. O mesmo dinossauro poderia deixar pegadas muito diferentes, confundindo até os olhos mais treinados. É nesse cenário que entra a inteligência artificial. Cientistas desenvolveram um método capaz de analisar pegadas com base em 8 características distintas: a carga e a forma geral, a posição da carga, a distância entre os dedos, como os dedos se ligam ao pé, a posição do calcanhar, a carga do calcanhar, a ênfase relativa dos dedos em relação ao calcanhar e a discrepância entre os lados esquerdo e direito da pegada. O algoritmo foi treinado com quase 2.000 silhuetas de pegadas, abrangendo 150 milhões de anos da história dos dinossauros. A máquina aprendeu a discernir padrões que muitas vezes escapam ao olhar humano, oferecendo uma forma objetiva de classificação. Gregor Hartmann, físico do Centro de Pesquisa Helmholtz-Zentrum Berlim, explica que essa abordagem reduz a dependência da interpretação subjetiva. É como se a imposto automóvel fosse um novo par de olhos, capaz de enxergar detalhes invisíveis para nós. Steve Bruzet, paleontólogo da Universidade de Edimburgo, reforça: combinar pegadas com seus criadores é um grande desafio, e a comunidade científica discute isso há gerações. Agora, com a ajuda da tecnologia, surge a possibilidade de transformar incerteza em clareza. Mas o storytelling dessa descoberta não se limita ao laboratório. Imagine um paleontólogo em campo diante de uma rocha, marcada por dezenas de pegadas. Antes, ele teria que confiar em comparações manuais, em livros e em sua própria experiência. Hoje, pode fotografar a pegada, inserir os dados em um sistema e receber uma análise que sugere, com base estatística, qual dinossauro provavelmente passou por ali. É como se o passado ganhasse voz, como se os passos de criaturas extintas fossem traduzidos em linguagem científica. Essas pegadas não são apenas marcas no solo, elas revelam ecossistemas inteiros. Quando várias pegadas aparecem juntas, é possível inferir que diferentes espécies compartilhavam o mesmo espaço. Talvez um grupo de herbívoro tenha atravessado uma planície, seguido de perto por predadores atentos. Talvez um dinossauro jovem tenha deixado pegadas menores ao lado das de um adulto, sugerindo cuidado parental. Cada impressão é uma história congelada no tempo. E aí Aldai ajuda a decifrar essas narrativas. O impacto dessa tecnologia vai além da paleontologia. É uma revolução na forma como interpretamos registros fósseis, assim como a imposto automóvel já auxilia em diagnósticos médicos ou na análise de dados astronômicos. Agora ela se torna uma ferramenta para explorar o passado profundo da Terra, ao reduzir erros e aumentar a precisão. Abre caminho para novas hipóteses sobre comportamento, evolução e até extinção dos dinossauros. Claro, a incerteza nunca desaparecerá por completo. Hartmann lembra que identificar quem fez uma pegada fossilizada é inerentemente incerto. O solo pode ter sido mais macio ou mais duro. A pegada pode ter sido deformada por sedimentos ou pela erosão. Mas a IAO não pretende eliminar o trabalho humano. Ela complementa, oferece uma base objetiva sobre a qual os especialistas podem construir interpretações mais sólidas. No fundo, essa história é sobre como ciência e tecnologia se unem para dar vida ao passado. As pegadas, antes vistas como enigmas quase insolúveis, agora podem ser lidas como capítulos de um livro que estava fechado. É como se estivéssemos abrindo uma janela para observar dinossauros em movimento, não apenas como esqueletos em museus, mas como seres vivos que caminharam, correram e interagiram em ecossistemas vibrantes. E há um detalhe poético: cada pegada é única, como uma assinatura. Ao desvendar essas assinaturas, a IAO nos aproxima dos dinossauros de uma forma inédita. Não apenas sabemos como eram seus ossos ou dentes, mas começamos a entender como se moviam, como ocupavam o espaço, como deixaram marcas que resistiram ao tempo. É uma arqueologia da vida em movimento. Assim, o roteiro se desenha: da planície pré-histórica às telas de computadores modernos,
da poeira dos fósseis à precisão dos algoritmos. O que antes era apenas silêncio petrificado, agora se transforma em narrativa. A inteligência artificial não apenas identifica pegadas, ela devolve aos dinossauros a capacidade de contar suas próprias histórias. E nós, milhões de anos depois, nos tornamos ouvintes privilegiados desse diálogo entre ciência e passado. Se você gosta de explorar os mistérios do reino animal e quer acompanhar mais histórias incríveis sobre evolução, ciência e natureza, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma nova descoberta que conecta o passado ao presente da vida na Terra.